Olá pessoal, uma amiga minha me ligou hoje e disse: Luciano, aquela história que tu contasse, acho que eu contei uma vez em palestra e ela não lembrava bem a história, mas acho que eu lembrei qual é a história, não sei se eu vou acertar. E como eu disse, já que eu vou ter que contar para ela a história que ela pediu, me conta aquela história de novo. E meu amigo Marconi ele diz: conta aquela história da corda das violas. A história do Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, que é o Buda, o principal Buda, o iluminado. E conta que, assim como Jesus, ele foi anunciado, ele teve aqueles sonhos, como teve o anjo Gabriel. Quando ele nasceu, ele já estava predestinado a ser um iluminado, assim como Cristo significa um enviado de Deus, né? Então, e, e o pai dele, que era um rei em determinada província que existia como se fosse estados, né? Então ele era um rei daquela região. Ele resolveu esconder dele esse lado que ele tinha espiritual. Então o rei dele escondeu dele a velhice, a doença e a morte. E criou ele num reino que não tinha velho, não tinha doente e não tinha morte, não tinha velório. E quando ele saía na cidade, ele preparava a cidade toda e escondia os velhos, os doentes e os mortos. Mas o tempo foi passando e tinha um amigo próximo ao Siddhartha que gostava de carruagem, que tomava conta dos cavalos. Ele gostava de cavalo, virou amigo dele. E de vez em quando ele combinou de fugir. Quando ele fugiu com o amigo, ele encontrou de longe, viu uma pessoa que vinha. Disse: que dança é aquela? Disse: não, ele não está dançando. Ele estava andando com a bengala, E andou mais um pouco e escutou em gemidos, né? Ah, que canto é esse? Não, isso não é um canto. Ele está gemendo de dor. Está doente. E andou mais um pouco e encontrou um velório. E disse: que é isso? Aí quando olhou, era a morte, né? Então olha dentro do esquife, estava lá. E ele voltou para o reino, se despediu de todo mundo e começou sua pregação não, começou sua jornada. E quando ele vai para uma parte bem radical, onde você tinha que ter esqueci a palavra agora, mas você tinha que ter um compromisso. Vamos supor, um deles fechava a mão e não podia abrir mais. Então ele andava com a mão fechada, as unhas já estavam atravessando por aqui. Então ele encontrou esses cinco homens, que ainda existem hoje na Índia, são bem radicais. E lá na floresta ele ficou. Diz que a primeira vez que ele sentou, estava chovendo, uma serpente veio e cobriu lá o Buda iluminado para ele não receber a chuva. E o outro resolveu que não ia baixar o braço, então já estava com o braço duro aqui para cima. E cada um dos cinco tinha algo bem severo, né? E o Buda, Siddhartha, resolveu que ia se alimentar dos restos dos animais. Então ele se alimentava basicamente de cocô de passarinho. E estava muito fraco, muito magro. Cinco anos nessa jornada, só meditando e se alimentando muito mal. Então ele estava muito fraco, então ele vai para um riacho, para um rio. E quando ele se abaixa para tomar água, ele cai. Ele estava tão fraco que ele não tem força nos braços para levantar. E uma jovem vai e levanta ele, coloca ele na margem. E ele fica lá sentado na margem. E vem passando um barco.
E no barco tinha alguém, é onde meu amigo disse tocando a viola, afinando um instrumento de corda. E ele percebeu que se apertar demais, tim, a corda quebra. E se deixar a corda folgada, não dá a nota musical. E daquela visão que ele teve, ele cria uma das maiores dádivas da humanidade, do budismo, né, que é o caminho do meio. Se apertar demais, a corda vai quebrar. Se deixar folgada demais, ela não dá a nota. Então esse é o caminho do meio. E Buda sai dali, volta para aqueles religiosos ali radicais e diz, não precisa ser assim. Existe um caminho do meio, que foi uma das suas primeiras visões e das grandes visões. E dali ele sai, ficaram lá resmungando, né? Ele sai, se alimenta com algumas colheres de arroz ali, que nem comer muito ele podia, né? Comendo aos poucos. E começa sua grande jornada e vai para debaixo de uma figueira e passa 40 dias, assim como Jesus passou 40 dias no deserto e por aí vai uma jornada muito bonita. Então, já que eu ia contar a história para minha amiga, contei para vocês também. Fica aí meu abraço, valeu!